oitavo ano! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as vozes verbais. Sim, o verbo tem voz. Vamos lá? Então, olha só, vamos começar conceituando o que é essa voz verbal. Olha só, essa voz verbal é a relação existente entre o sujeito, que é aquele que pratica a ação, né? E a ação realmente expressa por ele. A gente vai ver que nós temos 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Mais para frente ainda, vocês vão ver que a voz passiva ainda se divide em 2, mas não é o momento aqui agora. Tá? Mas eu só estou adiantando para vocês que vocês vão ver mais na frente que a voz passiva se divide em analítica e sintética, tá bom? Mas por enquanto não vamos nos ater a isso e vamos ver cada uma dessas vozes agora. Vamos ler aí o que eu coloquei no conceituando. Voz verbal é a forma assumida pelo verbo, geralmente de ação, para indicar a relação existente entre o sujeito, agente da passiva ou paciente, e a ação expressa por ele, tá? Então, vamos ver agora esses tipos de vozes verbais. O primeiro que nós temos aí nesta tela é a voz ativa. Então, voz ativa, o que é? Quando o sujeito faz a ação, tá? Quando ele pratica a ação. Então, olha só, voz ativa é quando o sujeito é o agente. Isto é, ele pratica a ação do verbo, tá? Expressa pelo verbo. Então, a gente já começa a entender que o sujeito na voz ativa se chama agente. Olha, viu que legal? Então, olha só aí as frases. Os organizadores do projeto doaram uma biblioteca para a comunidade. Tranquilo, a gente já faz naturalmente, né, as frases aí, as orações na voz ativa. Os organizadores do projeto doaram uma biblioteca para a comunidade. Quem é o sujeito? Quem é o agente? Os organizadores do projeto. Eles que fizeram essa ação de doar. E se eu quisesse tornar mais importante o que foi feito em si, não quem fez. Aí nós temos a voz passiva. Vamos lá? A voz passiva é quando o sujeito ele recebe ou sofre a ação expressa pelo verbo. Então vamos ver o que eu coloquei aí. Ocorre quando o sujeito é paciente. Isto é, ele recebe ou sofre a ação expressa pelo verbo. Repare que no primeiro ele é agente, aqui ele é paciente. Então, o que eu queria enaltecer aqui mesmo? O fato que foi feito. Então, eu boto primeiro isso, uma biblioteca foi doada à comunidade pelo projeto. Repare que eu inverti. Olha o exemplo aí. Ele bebe água, voz ativa. Ele bebe água. Quem bebe água? Ele. Ok, sujeito. Voz ativa, tá? O sujeito, ele é agente. Agora, olha a frase de baixo. Água é bebida por ele. O fato que eu quero enfatizar não é o ele. É a água que foi bebida por ele, tá? Então, repare que eu só inverto, né? Olha aí a setinha mostrando aí essa inversão. Então, olha aí no nosso exemplo. Uma biblioteca foi doada à comunidade pelo projeto. Sujeito paciente, uma biblioteca. Então, uma biblioteca é o sujeito paciente. Ok? Repare nesse foi doada. Toda vez que a gente tiver a voz passiva, a gente vai precisar de um verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Tá bom? Então, repara aqui o que eu trouxe aqui nessa tela para vocês. Olha só, a voz passiva é formada em geral pelo verbo auxiliar ser, seguido de verbo no particípio. O que é verbo no particípio? É aquela com a terminação ado, ido, amado, comido, vendido. Lembram disso? Caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre os verbos no particípio, lá na playlist do 7º ano, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Tem uma aula só sobre verbos no particípio, tá bom? Então, voltando aqui. Outra informação que eu quero falar para vocês é que o sujeito, ele se torna o agente da passiva. Olha só aí no caso. Alibaba pronunciou as palavras mágicas. As palavras mágicas foram pronunciadas por Alibaba. Repare que eu também inverti. O meu sujeito vira quem? Agente da passiva.
tá? Então, olha só, o agente da passiva é o termo da oração que, na voz passiva, indica o que se pratica, o ser que se pratica a ação. É introduzido pelas preposições por, pelo, pela ou de, tá bom? Então, voltando aqui no slide anterior, só para vocês verem, olha só. Uma biblioteca foi doada à comunidade pelo projeto. Então, olha só, uma biblioteca é o sujeito paciente, tá? É quem sofre a ação. Mas quem fez a ação? Foi o pessoal lá do projeto. Então, foi doada à comunidade pelo projeto. Aqui aí não tá pelo pessoal do projeto, né? Mas olha só a preposição pelo. Então, pelo projeto é aí o agente da passiva, tá bom? E por último, nesta tela, nós temos a voz reflexiva, né? É quando o sujeito faz a ação e recebe ao mesmo tempo. Tem como acontecer? Tem, óbvio. Vamos ver aqui agora. Olha só, ocorre quando o sujeito é agente paciente. Isto é, ele pratica e recebe ao mesmo tempo a ação expressa pelo verbo. É formada por um verbo mais um pronome reflexivo, como me, te, se, nós e vós. Então, exemplo aí. As crianças se prepararam para receber os contadores de história. Então, olha só a partícula se, tá? Que é um pronome reflexivo, se referindo às crianças, que elas se preparam para receber. Olha só, elas fazem a ação que vai voltar para elas mesmas, tá? Outro exemplo disso, que a gente tem muito, é Carla cortou-se. Tá vendo a partícula C também? Ela faz a ação que volta para ela. Então, cortou-se é também a voz reflexiva, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi super curtinha, porque são só 3 vozes verbais. Foi o que eu disse. A voz passiva, mais pra frente vocês vão ver que ela se divide ainda em 2, tá? Mas não é o momento agora. Mais pra frente a gente vê isso. Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!